Olá, boa noite. Na catequese, Papa Francisco segue com reflexões sobre o Espírito Santo. No Brasil, os efeitos da estiagem prolongada e os incêndios no Mato Grosso do Sul. São Paulo intensifica o combate a incêndios durante o período de estiagem. No Rio Grande do Sul, a Igreja Católica abriga famílias e oferece apoio espiritual às vítimas das enchentes. Itens de limpeza e higiene são as maiores necessidades pessoais hoje. Inflação. IPCA sofre impacto das chuvas do Sul. Senado devolve ao governo medida provisória que altera regras do PIS/COFINS. No Brasil, o IBGE aponta aumento no número de idosos e necessidade de cuidados e assistência social. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco seguiu o novo ciclo de reflexões sobre o Espírito Santo. O pontífice destacou a importância da leitura diária da Palavra de Deus. O Papa explicou que a Igreja se alimenta da leitura espiritual da Sagrada Escritura e é sua intérprete fiel. Destacou sua tarefa de ajudar os fiéis a interpretar corretamente os textos bíblicos. A Lectio Divina foi apresentada por Francisco como um modo de fazer a leitura espiritual da Palavra de Deus. Trata-se de dedicar um momento do dia à leitura pessoal e meditativa de uma passagem da Escritura. E isso é muito importante, todos os dias reservar um tempo para escutar, para meditar, lendo um trecho da Escritura. Por isso recomendo: tende sempre um evangelho de bolso e levai-o na bolsa, no bolso. Assim, quando viajardes ou quando tiverdes um pouco de tempo livre, leia-o. Isso é muito importante para a vida. Francisco explicou ainda que a leitura espiritual da Escritura por excelência é a leitura comunitária que se faz na missa e que a homilia e o comentário que o celebrante faz deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. Por isso, a homilia há de ser breve, uma imagem, um pensamento e um sentimento. A homilia não deve durar mais de 8 minutos, porque depois, com o tempo, perde-se a atenção e as pessoas adormecem, e com razão. E entre as numerosas palavras de Deus que ouvimos todos os dias na missa ou na liturgia das horas, o Santo Padre disse que há sempre uma particular a cada um de nós, que toca o coração e, uma vez acolhida, ilumina o nosso dia. Ao concluir, Francisco incentivou a ir em frente com a leitura da Bíblia. E ao final da catequese, o Santo Padre renovou seu apelo para não esquecer a martirizada Ucrânia, a Palestina, Israel, Mianmar e os muitos países que estão em guerra. Lembrou ainda que amanhã a Igreja celebra Santo Antônio de Pádua e pediu para seguir seu exemplo, tornando-se testemunhas críveis do Evangelho. Na região do Pantanal, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, os efeitos da estiagem prolongada já causam imagens impressionantes. A maior planície alagada do mundo agoniza com focos de incêndio que estão devastando a região. São dias cinzentos na região do Pantanal. O fogo consome impiedosamente áreas inteiras e deixa quem vive na região com um único sentimento: unicamente tristeza. Minha mãe vai muita vida, hein? Embora. A cavalo, o guia de pesca Hamilton Brandão e o agricultor Cleiton José atravessam o pequeno alagadiço para encarar o fogo de frente e livrar o gado do pior. Tentando jogar isso para lá, né, pro lado da Bahia, para eles terem mais recursos de sobreviver, né? Porque do jeito que tá vindo aí, ó, se imprensar ele em algum lugar e não conseguir romper, eles morrem queimados. O vento moderado e constante se une ao mato seco e juntos espalham as labaredas por toda a região do Pantanal. O fogo destrói tudo o que encontra pela frente. Só não conseguiu ainda atravessar o rio Corumbá para queimar o outro lado da vegetação. Essa época era para estar alagado, o Pantanal está alagado, né?
Pantanal é conhecido como a maior planície alagada do mundo. E agora a gente vê isso aqui, ó. Parecendo um deserto, parecendo um inferno, fogo para todo lado. O lamento de quem vive na região do Pantanal tem base sólida no avanço da degradação que cresce todos os anos. Os incêndios nessa região do Brasil aumentaram quase 10 vezes em 2024. Os níveis de estiagem são apontados como os mais altos desde 2020. E se baixa a umidade relativa do ar, sobe o nível de dificuldades dos pantaneiros. Chega a tardezinha, já não tem mais visão para navegar, que a gente trabalha também com barco, fica difícil para respirar, criança também, recém-nascido, é difícil, calor cada vez mais, já o Pantanal já é calor, e aí fica calor, seco, com fumaça, o clima fica muito ruim, né? O que está ruim ainda pode piorar, já que a temporada com mais riscos de incêndios florestais começa em julho e tem como picos os meses de agosto e setembro. E o que parece o fim ainda tem jeito se houver vontade humana. No Pantanal, que era uma época de para estar com cheia, tá seco. E o Rio Grande do Sul, que era um período para estar seco, tá tudo invertido. Só cheia no Rio Grande do Sul. Tá na hora de abrir os olhos, querer ter vontade de mudar, isso que dá tempo ainda, né? Dá tempo. A quinta-feira continua com tempo seco e temperaturas elevadas no Brasil, assim como a umidade relativa do ar que permanece baixa em algumas regiões. Tempo firme em toda a região sul, com poucas nuvens, e fortes rajadas de vento são esperadas em Curitiba. O sol predomina na região sudeste. Em São Paulo e também no Rio de Janeiro, não há expectativa de chuva. E pode chover de forma isolada nas outras regiões do mapa. Para você que é da região centro-oeste, o ar seco continua e o calor no meio da tarde também. E o tempo fica firme em quase toda a região e a umidade relativa do ar vai estar entre 23% e 42%. Pancadas de chuva frequentes no litoral de Alagoas e também em Pernambuco. Já nas outras regiões, as pancadas de chuva devem ser de forma isolada. Tempo firme em Rondônia, no sul do Acre, no Amazonas, no sul do Pará e também em todo o Tocantins. Nas outras áreas, há chance de chuva. E vamos às temperaturas desta quinta-feira. Em Salvador, mínima de 22 e máxima de 29. No Rio de Janeiro, temperatura máxima chegando aos 31 graus. E agora nós falamos aqui de São Paulo ainda sobre os incêndios que costumam aumentar entre os meses de junho e outubro em várias partes do Brasil. A falta de chuva e o tempo seco nesta época do ano contribuem para que o fogo se espalhe com mais facilidade. Aqui no estado de São Paulo, uma série de ações são realizadas para prevenir e combater focos. De janeiro a outubro de 2023, a área atingida por incêndios florestais no estado de São Paulo foi 86% menor do que o mesmo período do ano anterior. Mesmo assim, mais de 1.000 hectares foram queimados no ano passado, uma área equivalente a 1.000 campos de futebol. Com o objetivo de diminuir ainda mais esses números, até outubro, o governo estadual promove a fase vermelha da operação São Paulo Sem Fogo. São várias agências, vários órgãos envolvidos nesse trabalho, onde nós fazemos a preservação das nossas reservas florestais. Esse período do ano é o período mais crítico em termos de secura, um período de estiagem, onde há uma diminuição na quantidade de chuva, a umidade relativa do ar fica abaixo e com isso os incêndios florestais aumentam. Por isso é importante também esse trabalho de prevenção, porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses incêndios são causados pelo homem, muitas vezes com práticas até criminosas. O Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado de São Paulo monitora os locais com maiores riscos de incêndio e os focos em tempo real. Nós temos vários casos de que não havia ainda iniciado o combate do fogo. O fogo estava queimando lá e ninguém viu, mas nós vimos daqui, mandamos uma viatura lá e apagamos o fogo. Lembrando que todo grande incêndio começa com um pequeno foco. Então, o sucesso da operação é não deixar o fogo se alastrar. Neste ano, mais de 370 cidades vão participar das ações da Operação São Paulo Sem Fogo. Ao todo, foram mobilizados quase 5.000 profissionais do estado paulista.
Então a população tem que se unir aos órgãos públicos no combate a esses incêndios florestais. Não jogando bituca de cigarro na beira da rodovia, não queimando lixo, utilizando fogo, os ruralistas não fazerem essa prática de limpar o terreno. Por fim, a soltura de balões, que é uma prática criminosa e aí a população tem que denunciar. Crescem os casos de coqueluche no estado de São Paulo. O aumento nos primeiros 5 meses deste ano são em comparação com o mesmo período de 2023. A boa notícia é que dá para prevenir este quadro. As informações com Natália Cassiano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de São Paulo registrou 37 casos de coqueluche este ano. Só na capital paulista foram confirmadas 32 ocorrências no primeiro semestre de 2024. E em todo o ano de 2023 foram 122 casos no município. Por isso, foi emitido um alerta na cidade. O adulto normalmente não tem uma doença tão importante como é da criança. O problema é que ele dissemina, a cada vez que ele tem aquela tosse espasmódica forte, ele espalha uma quantidade de bactérias e contamina várias outras pessoas. Então, quando você tem um surto, é importante verificar na área, fazer um bloqueio e aumentar as doses de vacinas para todas as pessoas da localidade e estimular a vacinação de quem não tomou, porque senão ela pode virar uma epidemia de coqueluche. A doença, que pode ser confundida com um resfriado, afeta principalmente as vias respiratórias. Pessoas com idade entre 10 e 19 anos são as mais afetadas no momento. O antibiótico não vai eliminar rapidamente os sinais mais graves da doença. Então, realmente é a vacinação. É o meio mais eficaz. As vacinas mais novas da coqueluche, que já existem há um bom tempo, tem uma alta proteção, né? Mas tem que completar todo o esquema vacinal. Dados do Sistema de Informática do SUS revelam que em 2012 o Brasil vacinou mais de 90% do público-alvo e a região sudeste alcançou 95% da cobertura. 10 anos depois, a vacinação caiu para pouco mais de 77% no país e 74% no sudeste. Amanhã nós voltamos com outras notícias da capital paulista para você. Nosso encontro é logo depois do Sorrindo para a Vida no Boletim de Notícias. Até lá! No próximo bloco, as principais necessidades dos gaúchos após as chuvas que atingiram o estado. E ainda, Senado devolve medida provisória que alteraria regras para a compensação de PIS e COFINS. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do governo do presidente Lula. Apesar de ter indícios de distorções contábeis, o relator afirmou que as contas estão em condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional. A repórter Camila Castro tem as informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Sabará. Boa noite a todos. O balanço do Tribunal de Contas da União informou que as distorções contábeis são de 109 milhões entre ativos, passivos e patrimônio do governo Lula. Também foram encontradas 3 irregularidades na classificação contábil consideradas relevantes e que impactaram na parte financeira da União, referentes à reavaliação de imóveis, ajuste inadequado relacionado a benefícios pós-emprego, despesas e obrigações não reconhecidas pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social e outros. Agora o parecer do TCU será analisado pelo Congresso Nacional. E uma outra informação. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por crimes de corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa. Por meio de nota, Juscelino Filho disse que o indiciamento é uma ação política e previsível e que parte da apuração distorceu e ignorou fatos e não ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. Nas redes sociais, o ministro da Comunicação disse que o indiciamento deveria buscar a verdade. Camila Castro para o Canção Nova Notícias.
E o Senado decidiu devolver parte da medida provisória que alterava as regras para compensação de PIS/COFINS. As mudanças poderiam provocar um forte impacto na economia do país, com aumento de preços de diversos produtos. Agora, o governo precisa encontrar outra alternativa para compensar a desoneração da folha de pagamento. A explicação oficial para devolver o texto da medida provisória foi o descumprimento da regra que impede alterações nos impostos em prazo inferior a 90 dias. No que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. A oposição comemorou a decisão. Não é possível que no mês de junho, na metade do ano, depois de todo o plano de negócio das empresas, nós tenhamos que revê-los. O Congresso e o governo já vinham sendo pressionados pelo setor produtivo. A medida provisória chegou a ser apelidada de MP do fim do mundo. A mudança foi a forma encontrada pelo governo de aumentar a arrecadação federal após a renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Com a decisão do Senado, o governo precisa correr contra o tempo e encontrar uma forma de compensar as perdas de arrecadação. O Ministério da Fazenda afirma não ter mais alternativas. Desde o ano passado, Executivo e Legislativo travam uma batalha para mudar as regras da folha de pagamento. Nós temos que sentar com o Congresso Nacional, como nós fizemos com tudo. E primeiro apresentar os números, porque eles precisam, os deputados e senadores precisam ter clareza do quanto a arrecadação está perdendo em função de fraude. O Senado decidiu manter parte da medida provisória que trata sobre as regras de transparência e controle das compensações de tributos do PIS/COFINS pelas empresas. As enchentes no Rio Grande do Sul trouxeram prejuízos incalculáveis. Mesmo diante dessa tragédia, os moradores tentam se reerguer e manter a esperança. A Igreja Católica vem sendo uma das instituições que está apoiando a população de diversas formas, inclusive oferecendo abrigo e apoio espiritual. A Thailise e o Diogo são pais de 3 filhos, Laura, Amanda e Murilo, de 5 meses. O bebê tem síndrome de Edwards, uma condição genética rara, e está internado na UTI neonatal desde que nasceu. Além do hospital, a família enfrenta outra luta, a de organizar a vida e a casa depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A casa deles ficou assim, tomada pela lama. Eles perderam quase todos os móveis. A gente foi acolhido na casa dos nossos compadres e a rotina aqui do hospital seguia. Íamos para cá todos os dias, e a gente estava com um processo já de home care, que é um processo de alta, pro Murilo. Então a gente entrou assim num desespero, porque agora nem casa nós temos. Para dar apoio a essas famílias, paróquias do Rio Grande do Sul estão abrigando quem perdeu tudo e oferecendo ajuda espiritual. Segundo os padres que estão à frente desses trabalhos, além de doações, o povo está precisando de esperança. Neste momento, o que as pessoas mais estão necessitando é de esperança, porque elas começam a retornar para suas casas e começam a encontrar a destruição. Aquilo que custaram tanto para construir, em algumas regiões totalmente levado embora, em outras com risco. E aí tem que se fazer uma análise para ver se pode voltar para dentro da casa ou se vai ter que desmanchar ela porque ela ficou frágil, perigosa. São Pio dizia que o melhor conforto é o que vem da oração. Padre Fabiano Schwanck fala da importância do país manter a intercessão pelos moradores e pelas paróquias que também foram muito afetadas. No município de Canoas, nós tivemos 5 paróquias que foram totalmente destruídas. A água foi até o teto. Em Porto Alegre, com certeza, 2 foram totalmente destruídas. Assim. Os grupos, as pastorais estão todos, neste momento, sem se reunir, a não ser realmente para as questões de salvamento das pessoas. É a fé que tem sustentado os gaúchos e a esperança de que dias melhores virão.
colocando tudo nas mãos dele, né? Porque às vezes a gente quer algo, né? Mas talvez não seja a vontade de Deus. O Senhor faça em nós a vontade dele, né? Então, pedindo força, porque eu, na minha humanidade, me sinto fragilizada muitas vezes, né? A gente fica por aqui e amanhã voltaremos com mais notícias de Brasília. Até lá. É realmente uma situação difícil, né? Ainda falando do Rio Grande do Sul, Tomás Guarese traz um panorama das necessidades imediatas dos gaúchos e fala do impacto das enchentes no percentual da inflação no país. De acordo com o Instituto, as enchentes elevaram o resultado da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo sofre o peso da inflação gaúcha, que tem a quarta área com mais peso dentro do IPCA. O percentual mais alto foi o da batata inglesa. O item subiu quase 24%. A alface teve alta de 21%. Entre outros itens, tomate, cebola, banana, botijão de gás e transporte por aplicativos tiveram altas e pesaram este mês na inflação. Roupas e cesta básica estão entre os itens mais lembrados em ajuda humanitária. Porém, como em muitos lugares, a água já baixou e o trabalho de limpeza tem sido intenso. A grande urgência são os itens de limpeza e higiene. Casas, igrejas, comércio, tudo está danificado pelas águas e o primeiro passo é a limpeza. Precisamos de produtos que nos ajudem a fazer esse trabalho. Outra necessidade são os itens de higiene pessoal, pois todo mundo perdeu tudo. Das doações recebidas desde o início da campanha, um grande volume de água e roupas ainda estão estocados. As vítimas receberam as doações, mas como muita gente não tem para onde ir e nem onde guardar esses produtos, há estoque em nossos pavilhões. Por isso, a limpeza e volta para casa hoje é mais urgente. Ter um lar reacende a esperança e mantém acesa a chama da dignidade em cada vítima das águas. E daqui a pouco uma exposição que mostra Minas Gerais com um olhar expedicionário e ainda um projeto no interior de São Paulo que traz dignidade e alegria aos idosos. Visitar museus é sempre a oportunidade de conhecer a história e pensar o presente. Em Belo Horizonte, a exposição convida o visitante a voltar no tempo e faz memória da expedição que percorreu Minas Gerais há 200 anos. Há 200 anos, a capitania de Minas Gerais foi o destino do Barão de Langsdorff. Foram 9 meses de uma expedição que registrou diferentes aspectos das vilas por onde passou. Quem visitar o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas até o dia 15 de agosto tem a oportunidade de conhecer essa história. Nosso objetivo nessa exposição é celebrar os 200 anos do trecho da expedição Langsdorff no estado de Minas Gerais. Aí a gente refez tanto o itinerário, como também estamos comparando paisagens e um pouco da biodiversidade encontrada ao longo desse trajeto. Se em poucos cliques é possível saber onde chegar. O visitante descobre que se guiar há 2 séculos era um desafio. O astrolábio, o sextante e o quadrante, todos eles é para cálculo de latitude. Então o que é aquilo? Eles estão lá e miram para o Sol. Mira para o Sol e ali você faz o cálculo da latitude. Então, com o movimento aparente do Sol, você vai calculando a latitude. Foi esse o GPS da época, para isso que esses aparelhos serviam. Neste mapa é possível ver todo o caminho percorrido nas Minas Gerais durante os 9 meses de expedição. Os relatos do Diário de Langsdorff foram a base para a produção do material. Esse roteiro de Minas, ele é um pouco generalizado, porque eles deixaram de mostrar, por exemplo, a passagem dele pela Zona da Mata e um pouco lá para o norte de Minas, até Diamantina. Eles pararam por Vila Rica, porque não buscaram o detalhe. A mostra é a oportunidade de descobrir como eram as paisagens da época pelas ilustrações do pintor Rugendas. Junto a cada pintura está a foto do local nos dias de hoje. Uma oportunidade de comparar passado e presente e entender as mudanças desses lugares nos últimos 200 anos.
vocês poderão observar nas paisagens que, apesar de vastas áreas terem sido ocupadas por cidades ou montanhas terem desaparecido pela atividade minerária, as unidades de conservação, exemplo de parques estaduais, de reservas particulares do patrimônio natural, conseguiram preservar ainda. Comparações nas imagens, nas espécies catalogadas e que existem ainda hoje. Uma forma de manter a história sempre viva. Então a gente está tentando fazer essa união da história ambiental, da história e da biologia para tentar alertar a população. Uma experiência de fé com o Evangelho anunciado pela Canção Nova pode ajudar a transformação da sua vida e da sua família. O mergulho na Sagrada Escritura, nas orações, pregações, na adoração ao Santíssimo Sacramento alicerçam a espiritualidade cristã. Estamos com 41% do projeto da M Almas deste mês e a sua doação é muito bem-vinda. Pode ajudar nesta obra a alcançar os 100%. Use a chave Pix, pix.doação@cançãonova.com. Nossa gratidão por seu comprometimento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou aumento de quase 60% no número de idosos nos últimos 12 anos. Com isso, aumenta no Brasil a necessidade de cuidados e assistência social. Em Roseira, no interior de São Paulo, um projeto promove a interação social para resgatar a dignidade de moradores acima de 65 anos. Acompanhe. Dona Maria, dá um sorriso para a câmera. Bom dia! Emerson transporta uma turma diferenciada. A primeira passageira é Dona Durvalina, de 81 anos. A cada parada, mais gente feliz embarca. Bom dia! É gratificante, né? Porque no caso a gente está lidando com um ser humano que já passou por muitas coisas, então ele acaba ensinando muita gente. O destino é a Vila do Aconchego, em Roseira, no interior de São Paulo. Pelo menos 17 idosos são atendidos aqui, onde são oferecidas refeições, atenção e carinho. Antes das atividades do dia, um café da manhã reforçado. O que a senhora sente quando vem para cá? Bem, sinto bem. Converso, dou risada, brinca comigo. Parece que eu estou no céu aqui, sabe? E eu vivo sozinha em Deus, na minha casa. Deus que cuida de mim e Ele é maravilhoso. Entre as atividades está a oficina de arte. Seu Walter fez seu primeiro balão decorativo e ficou feliz com o resultado. Não é difícil, porque a professora desenhou, aí depois a gente foi cortando. E a gente vai aprendendo, né? A professora vai ensinando e a gente vai aprendendo. Momento para fazer amigos e se descontrair. Eu acho que nem só para mim, para todo mundo, porque né, a gente fica sozinho em casa, aqui a gente interage, faz trabalhinho, né? Eduardo é professor de educação física e acompanha a turma. Mas sempre pegando leve para não forçar, porque na realidade são pessoas já bem idosas, né? Então não adianta querer forçar e depois prejudicar a saúde deles. Todos aquecidos, é hora de ensaiar para a apresentação da quadrilha. O censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou um aumento de quase 60% no número de pessoas com 65 anos ou mais nos últimos 12 meses. Por isso, a criação de políticas públicas é fundamental para acompanhar esta população. A gente vê a mudança na vida deles, né? Porque muitos ficam sozinhos na maioria do tempo e aqui está sendo muito importante para eles. Quem participa da dança só tem a ganhar. No popular dito da enfermagem, diariamente a gente resolve problemas. Aqui eu não resolvo problema, muito pelo contrário. Aqui eu alegro, eu faço parte desse dia a dia deles. E viva São João, né? O caminho de namoro com base na doutrina da Igreja Católica e ainda diversos fiéis já se preparam para comemorar um dos santos mais populares do Brasil, Santo Antônio. Namoro é o tempo do conhecimento e de profunda amizade entre o homem e a mulher na busca pela santidade e pelo sacramento do matrimônio. A reportagem é de Sila Santos.
O mineiro Valdinei resolveu passar uns dias de férias em Sergipe, quando conheceu Elisa por meio de uma amiga. Os dois estão há mais de 6 meses namorando. Uma amiga da Canção Nova, ela chama Josefa, me enviou um áudio dizendo que tinha uma afilhada e que Jesus colocava no coração dela que eu deveria conhecê-la. E aí nós começamos a nos relacionar ali, né? Depois de 5, 6 meses aí de caminho de namoro, a gente resolveu oficializar. E é um tempo assim de descobertas de como é bom, de como é maravilhoso viver um namoro santo, um namoro na vontade de Deus. A gente tem conseguido tocar, né, na providência de Deus de muitas formas. Mas aos olhos de Deus, como podemos definir o namoro? O namoro é um caminho, uma preparação para a vida matrimonial. E para isso eu preciso, né, aprender a encontrar as virtudes, preciso ver no outro as virtudes, a bondade de Deus e, sobretudo, essa amizade com o nosso Senhor. Então, o tempo, né, de ser amigo de Deus e os dois juntos, né, irem fazendo esse caminho de amizade com o nosso Senhor. Um tempo de conhecimento, profunda amizade e preparação para o sacramento do matrimônio. O namoro é a construção de uma vida baseada no amor, período em que o casal busca santificar um ao outro. O amor tudo suporta, tudo crê, né, tudo se coloca à disposição. Então é preciso pensar, né, ver esse hino de São Paulo como uma carta magna para a vida de amor. Elisa e Valdinei sabem vivenciar o amor que Deus proporcionou ao casal. Inclusive já estão com data marcada para o casamento. Será em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando Ele colocou ela na minha vida, o que Ele quer melhorar em mim? O que Ele quer melhorar na Elisa? O que Ele quer nos formar? Que na vida dele eu seja a escada para o céu, que cheguemos juntos ao céu. E amanhã a igreja celebra um dos santos mais populares. Em diferentes locais do Brasil, os fiéis se preparam para comemorar o dia de Santo Antônio. Na reportagem de Ederaldo Paulini e Alan Toledo, você acompanha relatos de devotos que confiaram na proteção do santo. Render graças a Santo Antônio faz a Aparecida se lembrar dos pais e dos momentos marcantes em que pediu a intercessão do santo. Uma força, um exemplo maravilhoso para mim, que era o meu irmão também tinha uma fé muito grande com ele. Meu pai também tinha uma fé muito grande com Santo Antônio. Então, quando nós chegamos em Cachoeira, Santo Antônio nos tocou e tocou direto. A trezena em preparação para o Dia do Santo dos Pobres conta com uma relíquia de 1º grau. Na cidade de Cachoeira Paulista, é possível estar mais próximo daquele que abriu mão de tudo para seguir Jesus. Atribui-se a uma pequena parte do corpo de Santo Antônio. E ela nos abençoa e nos protege. Ela é exposta toda a missa votiva do santo, todo dia 13, e durante a trezena ela fica aqui para que o povo venha rezar e receber a graça sobre a família. O santo considerado doutor da igreja também é conhecido como santo casamenteiro, aquele que abençoava os pães e até pregou aos peixes. Entre os atributos concedidos ao frade franciscano está o de conselheiro das famílias, característica que o Jorge conhece bem. Me casei em 84. Em 1986 foi meu primeiro encontro de casais com Cristo na paróquia de Santo Antônio. E Santo Antônio é o santo casamenteiro. Eu tenho certeza que foi um casamento que deu certo, não só com a minha esposa Sueli, né, mas também com a vida de paróquia, sobretudo sobre a proteção e a intercessão de Santo Antônio. O santo simples acolheu a súplica daqueles que pediram sua intercessão. Em 1987, nasceu o primeiro filho. Ele teve meningite, teve parada cardíaca, ele teve convulsão e broncopneumonia. Tudo para uma criança só. O médico, ele nos chamou e falou, olha, o filho de vocês, ele tem 1% de chance para sobreviver. Falamos para Jesus assim, olha, antes de ser nosso, esse filho é teu.
Eu sei que o Senhor tem o poder para transformar e curar. Mas se não for da tua vontade, nós estamos aqui para aceitar o que o Senhor fizer. E assim nós entregamos nas mãos de Deus pela intercessão de Santo Antônio. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje meu filho está casado, tem 3 filhos. As bandeirinhas coloridas remetem à celebração de amanhã. Santo Antônio alcançou a honra dos altares e roga para que os fiéis levem adiante os seus ensinamentos. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens de hoje no portal noticias.cançãonova.com. Amanhã, Reinaldo César volta à apresentação. Eu fico por aqui. Santa noite a você e a sua família.